E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renor. Feliz Ano Novo. Hoje é o primeiro vídeo do ano. Aqui tá saindo no dia 2 de janeiro de 2020, certo? E hoje a gente vai fazer, como a gente está há alguns dias do vestibular segunda fase FUVEST, a gente vai fazer questões de história geral da FUVEST, de algumas provas. A gente já fez de História do Brasil para ver como é cobrado, eu vou deixar no card aqui para vocês, tudo bem? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque a gente tem agora uma meta de 400 mil inscritos aqui no canal, o quanto antes, né? Faltam mais ou menos 50 mil inscritos para a gente chegar lá. Vamos me ajudar? Nós temos História Geral, História do Brasil, Filosofia, Sociologia. Eu vou mudar a arte do canal. Semana que vem a gente já começa a nossa programação, a nossa grade de horários, que eu já falei em vídeo aqui para vocês. Para quem está chegando, a gente tem tudo isso, História da Arte. Eu vou até mudar a arte do canal, a capa do canal, para colocar isso para vocês, certo? Então vamos começar. Gente, é o seguinte, eu selecionei algumas questões das provas de 2018 e de 2019 para a gente fazer aqui. A primeira vocês já estão vendo aí na tela. Algumas cobram algo bem específico. A gente já falou disso em História do Brasil, né? E as questões são... Eu já também mostrei nesse vídeo que eu falei para vocês o espaço que você tem para escrever sua resposta. E algumas você tem 3 questões e algumas você tem 2. A e B ou A, B e C. Como esse é o caso aqui, a gente tem A e B, certo? E eu trouxe bastante questões de imagens na prova de história. Então você vai ter 6 questões lá. Você está vendo aqui no cantinho aqui H1, H2, H3. H2 quer dizer que foi a segunda questão da prova de 2018. E tem muita imagem. 3 de História do Brasil, 3 de História Geral, certo? Que geralmente tem na prova. Então aqui nós temos uma imagem, certo? Eu não estou usando óculos, então para mim está até um pouco mais difícil de se ver, mas dá para identificar as coisas. Vamos ler aqui o que se pede. Integrante da poderosa família dos Habsburgos, José II foi coroado imperador da Áustria em 1765, lá no século XVIII. Um dos mais vigorosos centros da cultura europeia do século XVIII. Beleza, então está falando de um rei, que é o José II, que ele foi coroado em 1765, e aqui na imagem nós temos um artista, certo? Holandês, se eu não me engano, Martin van Matens, banquete de coroação de José II. Olhe sobre tela, século XVIII, né? O detalhe, né? Vamos ver o que se pede. Então você tem lá duas questões abertas. A partir de elementos representados na pintura, aponte e explique 2 características das sociedades europeias no período. Vamos lá, gente. Nesse período, século XVIII, o que você tem de forte das sociedades europeias é o absolutismo monárquico, ou melhor dizendo, o melhor nome para se chamar, antigo regime, certo? Então, a gente pode começar a nossa resposta com... No século XVIII, no século XVIII se tinha a força, o modelo de sociedade europeia era baseado no antigo regime, certo? E aí você precisa apontar 2 questões. A centralização da nobreza, por exemplo, eu colocaria isso, ó, explique 2 características das sociedades europeias no período. A centralização de poder nas mãos dos nobres, certo? Como características, nós podemos ter a centralização de poder nas mãos dos nobres. E aí eu colocaria, explique 2 características das sociedades europeias. Tá? Que você precisa pegar aqui, ó, é bom que se diga, a partir de elementos representados na pintura. Então, nós temos aí nobres, você tem o clero também, se você quiser colocar o clero, né? Mas aqui você tem nobres centralizando o poder, inclusive na imagem, né, de forma central. A centralização do poder, do poder nas mãos dos nobres. E aí eu colocaria a ausência do povo. Ou pode colocar, ou a ausência da burguesia ou do povo, e do povo em geral, nas assembleias ou na participação política, de certa forma. Vocês percebem? O quadro não mostra, só tem nobres e clero. Não existe nesse quadro, nessa pintura, burgueses, população em geral. Então pronto, a gente resolveu A. É bem fácil, né?
E aí a B já está pedindo algo específico dos seus conhecimentos, que a gente tem vídeo no canal falando sobre José II, inclusive no nosso vídeo sobre despotismo esclarecido. Explique por que José II é considerado um déspota esclarecido. Apesar de você ter um modelo de absolutismo, certo? Que é um antigo regime, o José II ele passa a ser considerado um dos primeiros déspotas esclarecidos ao longo do seu reinado. E eu já falei para vocês, o déspota esclarecido, todo mundo sabe, eu acho que todo mundo quem está aqui, que está na segunda fase da Unesp sabe disso, o déspota esclarecido é aquele rei que mantém o seu poder de governar, não é uma monarquia parlamentarista, ele mantém o seu poder de governar, mas ele não governa de forma absolutista. Por quê? Porque estão acontecendo sublevações na Europa, sublevações principalmente burguesas, com grande apoio popular. Claro que o grande caso é a Revolução Francesa, mas nós tivemos já, nesse período inclusive que a gente está vendo aqui, a gente teve também na Europa um modelo também iluminista, que vai ser a Revolução Americana, ou Independência das Três Colônias, que é contra uma coroa inglesa, que eu sei que não era absolutista já nesse período, mas existem modelos que as monarquias estão sendo questionadas. Então eu falo para vocês que o déspota esclarecido é basicamente aquele rei cagão. O déspota vem do poder despótico, o rei que governa, certo? Quando ele é esclarecido, significa que ele está buscando a razão. Então, é um rei que governa, mas influenciado pelos ideais iluministas. A gente sabe que, na real, ele tem medo, e por isso que ele é um déspota esclarecido, porque ele queria governar com um punho de ferro mesmo. Mas ele tem medo por conta das revoluções que acontecem. Então tá, a gente sabe que é o conceito, né? A B não está pedindo a gente explicar o conceito, é que eu estou fazendo isso porque acaba funcionando como uma revisão, né? Porque José II é considerado um déspota esclarecido. Porque no governo dele é só você pegar atitudes, ações do José II no seu governo. O José II construiu, dando um exemplo, na Áustria, escolas, certo? O que é bem interessante, ele construiu escolas, porque a construção de escolas estão ligados aos ideais iluministas, logicamente, né? E eu vou dar um outro exemplo, mas tem várias outras coisas. O José II, por exemplo, proibiu torturas dentro do seu país, por exemplo, que eram crimes que os reis, os déspotas, né, o antigo regime cometia, matava pessoas. Ele acabou com isso no seu país. Então isso o faz um déspota esclarecido. Só isso. Colocamos isso no papel, a gente já tem aí um ponto importante aí para entrar na USP. Vai ser assim, gente. Agora a gente passa para a prova 2019. Essa aí que eu coloquei é 2018, as outras 3 questões são da prova 2019, a última que a gente teve, que também pede conhecimentos específicos e para relacionar, com 3 questões aí abertas. Observe atentamente as imagens e depois responda as questões. Na foto 1 nós temos aqui um cartaz, né, uma manifestação acontecendo no México, no ano de 1968. E está escrito ali, ó, ano da manifestação contra a Revolução de Tlatelolco, México, 1968, né? Lutando aí contra a repressão. E na foto 2 nós temos uma imagem, eu já não consigo ler tão bem ali, né? Apesar de eu não enxergar tanto, a Primavera de Praga, que nós temos vídeo aqui no canal da Tchecoslováquia em 1968. Ok, então a gente já entendeu. Explique o protesto relacionado ao chamado massacre de Tlatelolco, ocorrido no México em 1968. Aí você tem que saber especificamente o que foi esse massacre. Sacou como é que funciona? E aí eu falo para vocês, que está numa das listas do vídeo que a gente vai fazer aqui, que eu até mostrei num vlog recentemente, faz parte de um protesto da famosa Guerra Suja Mexicana. Em 1968 ia ocorrer os Jogos Olímpicos, né? A gente já tinha os Jogos Olímpicos no México e foi uma manifestação que foi contra a realização dos Jogos Olímpicos, muito parecido no contexto quando se reclamaram, quando se teve a luta, né? Teve-se a luta no Brasil contra as Olimpíadas do Rio, aquela discussão sobre o legado, que nada, falta muito investimento em educação, falta muito investimento em muitas coisas. E aí você teve esse massacre que as pessoas, né, os estudantes, os trabalhadores em manifestação na cidade do México acabaram sendo alvos aí da repressão
do Estado mexicano, né? Há quem diga que o Estado contratou atiradores de elite. Você teve, se eu não me engano, 40 mortos, tanto é que é chamado de massacre, por isso, né? Massacre que aconteceu em 1968 no México. Então havia uma sublevação de estudantes lutando por melhorias no Estado, essas coisas todas. Beleza, então a gente poderia colocar o que a gente entendeu aí na alternativa. Tá explicando, tá pedindo para explicar. O massacre no México ocorreu devido a manifestações contra os Jogos Olímpicos de 1968, realizado por estudantes, trabalhadores em geral, mas o Estado atuou de forma repressiva, tendo um saldo aí de cerca de 40 mortos, e por aí vai, certo? É para ser bem direto, né? Bem sucinto. A B, explica o protesto relacionado à chamada Primavera de Praga. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa, só que com o texto da Primavera de Praga, que a gente tem vídeo no canal sobre Primavera de Praga. Na Tchecoslováquia em 68. Trata-se de a Tchecoslováquia passou a ter um presidente, o Alexander Dubček, né, que propôs reformas na Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia estava ligado ao socialismo soviético e eles passaram a propor reformas dentro do país da Tchecoslováquia, o que não foi muito bem aceito pelo Pacto de Varsóvia, né? Que são o Pacto de Varsóvia também, que a gente sabe que são aliança militar do leste europeu, dos países socialistas do leste europeu. E aí você teve manifestações, né, de grande parte dessa população que criticava essa relação com a União Soviética, o socialismo, né? Queria, sim, um programa mais reformista na Tchecoslováquia. Então a gente colocaria isso também, aconteceu também em 1968, dentro da caixa de texto, certo? É isso, explica isso. Aí a C fala assim pra gente: relacione esses dois protestos ao contexto mundial desse período. Aí é bem interessante, porque agora a gente relaciona. O ano de 68, que a gente já falou aqui, é um ano de muita manifestação no mundo. No Brasil também, porque o ano de 68 aqui no Brasil foi o ano do ato institucional número 5. É o ano que se teve muita repressão aos opositores da ditadura no Brasil. E então é um ano onde você teve muita manifestação no Brasil, certo? Assim como 68 também é um ano fortíssimo para entender o que é, que a gente tem vídeo aqui também, o movimento hippie nos Estados Unidos. Estava acontecendo a guerra do Vietnã desde os anos 50, e os hippies americanos, né, eram aqueles que protestavam contra uma guerra que estava acontecendo no Vietnã, lutando por paz e amor, lutando por uma liberdade sexual, sabe? Os direitos de escolha. Assim como você também teve, que a gente falou vídeo aqui, na França em 1968, a França que vivia um sistema ditatorial, e aí você tem estudantes que lutavam, que reivindicavam melhorias na educação. Então, para a gente relacionar, todos esses movimentos, eles estão conectados a uma luta principalmente da juventude, querendo pensar no seu próprio futuro, sabe, dentro dos respectivos países. Relaciona esses dois protestos ao contexto mundial desse período. O contexto mundial, a gente poderia colocar, o ano de 1968 foi um ano marcado por protestos, pensamentos em diversos países. Inicialmente, a gente pode colocar isso, né? Principalmente na França, onde se lutava contra uma repressão do Estado e por melhorias na educação. Então, assim, jovens lutando por direitos, liberdades individuais, liberdades inclusive sexuais, certo? Então o ano de 68 é muito emblemático, é muito importante. A gente pode colocar nesse sentido, tá bom, gente? 68 é um grande ano de manifestações por conta das repressões, das políticas dos estados, certo? Então beleza, resolvemos essa aí também, né? Vamos lá, gente! Agora uma questão bem interessante também, com imagem também, 2019. Observe a gravura. Nós temos aí, ó, uma imagem, um interior, certamente de uma igreja ou uma catedral, né? Pessoas ali com escadas, puxando a imagem de Cristo ali no meio, né? Outras quebrando pedras, né? E rochas dentro da igreja. E aí o texto fala o que pra gente?
A gravura ilustra o interior de uma catedral católica na Antuérpia, lá nos Países Baixos, né, na Antuérpia, e representa um importante desdobramento sociocultural da Reforma Protestante que iniciou em 1517, né, mas a imagem é de 1566. A partir da imagem de seus conhecimentos sobre Reforma Protestante, aliando a imagem, identifique o tema da imagem. Aí é bem fácil. Vocês concordam? O tema da imagem, a gente já pode colocar, é a destruição de liturgias católicas. O tema da imagem são os reformistas puxando principalmente ali a imagem de Cristo, destruindo um monumento católico dentro da Reforma Protestante. Identifica o tema da imagem. Pronto. Essa é fácil, né, nesse sentido. Aí a gente tem outras questões. A B está pedindo para a gente assim, lembrando que não pode enrolar muito para escrever, você não tem muito espaço também. Aponte a abrangência social da reforma. Como que essa reforma protestante, a gente tem vídeo sobre reforma protestante, mas eu pretendo fazer mais vídeos mais detalhados esse ano, tá? Vai entrar na playlist de História Geral. Aguardem. Aponte a abrangência social da reforma. Como que essa reforma protestante, iniciada lá por Lutero, ela vai ter um caráter, como que ela vai ser colocada nessa sociedade? É muito tranquilo de entender isso também. A Reforma Protestante, ela na Europa, ela teve, para poder existir essa reforma, você vai precisar de aliados, você vai precisar de fiéis, você vai precisar de pessoas que vão aderir, né, que vão passar a se tornar protestantes, que vão se converter ao protestantismo. Então a gente poderia colocar, a Reforma Protestante atingiu, iniciada por Lutero em 1517, você pode colocar isso, atingiu tanto príncipes do Sacro Império Romano Germânico, vocês podem colocar príncipes do Sacro Império, só coloca isso nesse sentido, que estavam descontentes, né? Príncipes, nós estamos falando de nobres do século XVI, que estavam descontentes com a política, os mandos e desmandos praticados pela Igreja Católica, e viam na Reforma Protestante uma possibilidade de se afastar. Opa, tô perdendo a voz, vamos lá. Vai falando, né? Aí você pode colocar também, mas também atingiu boa parte da população europeia, porque teve gente que atingiu, porque ela aconteceu tanto na Inglaterra, com a Igreja Anglicana, tudo isso faz parte da protestante, na onde é a atual Alemanha. Nossa, tá tenso. Também na França, principalmente pelos calvinistas, né? Suíça, França. E aí a gente pode, inclusive, colocar, para mim, o exemplo de Calvino, né? Especialmente através da teoria da Igreja Calvinista, você teve uma adesão muito forte da burguesia, certo? Então, a abrangência social, ela abrangiu socialmente tanto uma população mais carente, quanto nobres de determinada região do Sacro Império, que era, para a gente colocar hoje, de forma geral, a Alemanha, né, em outras regiões, e uma burguesia suíça, francesa. Nossa, tá tenso, espera aí. Eu não vou cortar isso não, tá? Entenderam? Abrangência social. C, vamos para C então. Cite 2 princípios da reforma que permitem compreender os fatos representados na imagem. Aí a gente volta na imagem. 2 princípios da reforma. Pega a reforma. Principalmente, a dica que eu dou é você procurar ir no que se sabe sobre as 95 teses de Lutero, né? E aí, 95? Agora fiquei com dúvida, 95, 96, enfim. O que a gente sabe mais dos pontos, né, sobre Lutero, que a gente falou aqui no canal, inclusive. 2 princípios que a gente consegue identificar da Reforma Protestante. Logo de cara, eu vou identificar 2 coisas. Olha só, que pode parecer que é a mesma coisa, elas estão, de certa forma, conectadas, tá? Mas elas são diferentes, tá? De certa forma. Colocaria logo de cara, que é o tema da imagem. A questão iconoclasta, né?
a não adoração, a não representação de imagens, acho que é isso, né? Contra a representação de imagens. E o que a gente pode destacar também, que a gente está vendo, inclusive, eles destruindo a catedral, né, de certa forma, e a Reforma Protestante também foi contra a adoração de santos. Os santos não devem ser adorados. Aquela questão que vale tanto para as imagens quanto para os santos, segundo Lutero, que não há intermediadores entre o Criador, Deus, e as criaturas, nós, seres humanos. Então, acho que não tem muito outro caminho para seguir que não seja aí nessa resposta, certo? Entenderam, gente? Vamos passar? Próxima aí, essa é bem específica, bem interessante, gostei muito dela também, cabe vídeo aqui no canal, não tem, mas dá para responder, achei bem interessante. As letras das canções abaixo, então nós temos duas canções, não tem imagem, nós temos canções, fazem menção ao rei Haile Selassie, de 1892 a 1975, que governou a Etiópia entre 1916 e 1930. Como regente, em 1930 a 74, é recente, foi muito tempo no governo, como imperador. Ele foi imperador da Etiópia, de fato, e é bem interessante. Vamos lá. Haile Selassie, a gente tem Rastafari. Ele nasceu na Etiópia, descendente do rei Salomão. Buscou verdade e as respostas na Babilônia da escravidão. Foi reconhecido pelo povo, Rude Boys, na população. Foi condecorado o mais novo Rastafari da libertação, Haile Selassie. Natural Mystic, álbum Salve Roots, 2016, Industrial Music. Segunda canção aí agora é de Bob Marley. Haile Selassie é o capela, poder da Trindade. Trindade é ele. Concentre-se nessa direção. Sirvo Deus vivo e vivo, Deus vivo e vivo. Leve seus problemas para Selassie. Ele é o único rei dos reis. Rei dos reis, o rei dos reis é ele. Conquistando o leão de Judá. Triunfante, todos nós devemos cantar. Todos devem cantar, todos devem cantar. Bob Marley. Ok. Com base nas canções, em seus conhecimentos, responda o que se pede. As canções, inclusive, elas entregam muitas coisas interessantes aqui. Vou ter um pelo da Nina aqui. Explica a relação entre a descendência do rei Salomão atribuída a Selassie e a construção religiosa do culto à sua personalidade. Então tá, vamos lá, gente. O Selassie, ele era um rei, né, um governante da Etiópia. A Etiópia, para quem não sabe, ela está lá Nordeste África, na proximidade do chifre da África ali mesmo, né? E ali na Etiópia, você tem, se eu não me engano, ela está ali, tá? Eu não tenho certeza. E ali na Etiópia, você pode colocar o Selassie, o Haile Selassie, ele era considerado um rei, uma pessoa da linhagem, tá, do rei Salomão, atribuída a Selassie. Ok. Explica a relação. Ele era da linhagem do rei Salomão. E a construção religiosa do culto à sua personalidade. Que foi colocado, né, o Selassie, ele muitas vezes durante o seu governo na Etiópia, ele era colocado como uma própria divindade. Ele era tido, até mesmo porque ele foi imperador, ele utilizava essa ideia, tá, de que ele foi da linhagem do rei Salomão. Então ele que está relacionada ao povo judeu, à libertação do povo judeu. Inclusive a gente tem vídeo aqui falando sobre Hebreus também no canal. E aí, por conta dessa questão da linhagem, ele governou, inclusive, utilizando essa ideia do culto, né, da sua personalidade enquanto uma própria divindade. Está calor demais aqui, né? Então é simples, é tranquilo. Agora as outras questões, elas já tentam pegar uma outra seara, que achei bem legal isso, tá? Selassie foi cultuado por afrodescendentes
estabelecidos fora do continente africano, não só dentro do continente africano, então ele foi cultuado por pessoas que são fora, em um processo conhecido como diáspora negra. Explica esse processo. Por que ele... As próprias canções, como o melhor exemplo que a gente tem é a música do Bob Marley. Ele foi cultuado por descendentes de povos africanos na América. A Jamaica, né? O Bob Marley era jamaicano, na América. A diáspora negra, você sabe o que é a diáspora negra? É nada mais, nada menos do que o triste evento, o triste acontecimento da escravidão dos africanos na América, tanto a América Central quanto a América do Norte, a América do Sul, mas principalmente aí falando aí de América do Norte, América do Sul e tal. Então, a gente poderia colocar isso em um processo conhecido como diáspora negra. Os africanos foram trazidos à América para serem escravizados por mais de 300 anos, fazendo parte de um processo, sendo escravizados por europeus, tanto da América, quanto tanto ingleses, quanto portugueses e espanhóis também, que escravizou também, apesar de utilizar muita mão de obra nativa, né? Então, essa é a diáspora. Ela não foi uma diáspora, um exílio dos africanos, porque por vontade própria, se estivessem em guerra lá, mas poderiam ficar ou não, vieram porque foram escravizados. Eles partiram da África já escravizados em navios negreiros. É isso. Essa é a diáspora negra. Então, o Bob Marley é um dos, né, ele, como um afrodescendente, né, que a gente fala, ele está falando do rei Selassie da Etiópia, ele tem uma relação, então ele cultuou aí, certo? Ok. E só para constar, a primeira música está falando para a gente, inclusive, Selassie, ele também era conhecido como Rastafari. Tá? Então, daí vem toda a ideia da ideologia Rastafari. Né? Por isso que nós temos canções aqui sendo colocadas, canções de reggae. Né? Beleza, gente. Vamos lá, então. C. No século XIX, a situação da Etiópia, olha só que interessante, contrastava com a imensa maioria do continente africano. Explica tal situação. Quer dizer que a Etiópia estava diferente com a maioria, tá, do continente africano. Vamos lá. Explicar o quê? O século XIX é o século do imperialismo. Do imperialismo europeu na África, na Ásia, em outras regiões da Oceania, até a América. Então esse é o século XIX. Você teve a partilha da África, dividiu a África em países de influência que não eram países, você tinha povos, né, comunidades tribais, e foram todos divididos com aquela famosa justificativa do darwinismo social e da eugenia. Mas a Etiópia não foi dominada no século XIX, e isso é bem interessante. Por quê? Porque eles resistiram. Então você pode colocar, no século XIX, a situação da Etiópia contrastava com a imensa maioria do continente africano. Explica tal situação. No século XIX, a África grande parte da África estava sendo dominada pelo imperialismo ou o neocolonialismo. A Etiópia resistiu, olha só, resistiu através da força contra a dominação europeia, mais especificamente a Itália. É isso que você precisa colocar. A Etiópia resistiu, sabe? Tanto é que depois, no período entre guerras, depois da Segunda Guerra Mundial, o Mussolini vai invadir a Etiópia. Mas no século XIX, que é o que está pedindo, não. A Etiópia se manteve livre durante todo o período do neocolonialismo. Entenderam? Gente, então é isso. Vocês estão vendo aqui que eu estou suando mesmo, né? Que 2 softbox, está chovendo, só que a chuva entra. Se eu deixar a janela aberta, o ideal seria deixar a janela fechada, mas isso aí cai água aqui dentro de casa, é terrível. Bom, tô feliz agora, primeiro vídeo do ano, vamos começando aí nosso ano, sucesso nas provas, a gente ainda vai falar de outras provas também, eu sei que tem mais outros vestibulares e a gente ainda vai falar, tá bom? Eu vou ficando por aqui, amanhã, lembrando vocês que amanhã a gente vai ter um vídeo, sim, eu acho que vai dar tudo certo, se tudo der certo, sobre o toyotismo, vai ajudar inclusive quem vai fazer o vestibular aí, né? Porque a gente já teve sobre Fordismo e Taylorismo, então é um vídeo da playlist de Sociologia, e aí eu vou modificar depois a capa aqui do canal, tudo para mostrar, para a gente ter aí
oficialmente a nossa grade de horário, certo? Eu vou ficando por aqui. É de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!